Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Essa é a melhor escolha que eu já fiz. Fala com teu Pai Celeste então. Pai amado e santo, mais uma vez te damos graças pela oportunidade e privilégio de falar com o Senhor, de adorá-lo e bendizê-lo, de dizer o quanto é grande o nosso amor pelo Senhor, de como nós te amamos e te louvamos e de quanto precisamos de ti, Senhor. Olha, Pai, para cada oração, para cada súplica, olha para cada clamor que é feito a ti nesta noite, clamor que é feito para te adorar, também o clamor que é feito para pedir ajuda, também o clamor que é feito para falar contigo de todo o coração, o clamor por um milagre, o clamor pelo enchimento com o Espírito Santo. Vem, Senhor, e faz então acontecer a resposta que essa pessoa te pede. Eu peço a ti, Senhor, manifesta o teu poder, a tua presença, a tua glória na vida de cada pessoa. Rafa Sabia Gonda, Alianto Rabashibia Sortaravasúria, glória, Halera Sembecai Endoriaço, glória ao Senhor. Coloca o teu coração nas coisas do Senhor e busque-o em primeiro lugar, porque as demais coisas serão acrescentadas. É a garantia do Pai para você. Então descansa o teu coração e louve-o de coração, adore-o de coração e diga mais uma vez: se antes eu soubesse. Se antes eu soubesse, essa é a melhor escolha que eu já fiz. Levanta as mãos para o céu, por gentileza. Diga comigo assim: Pai Celestial, eu te agradeço pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra que está por vir agora. Te peço, fala comigo, alimenta minha alma, fortaleça minha fé, e eu já te agradeço pela resposta, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Pode se sentar, por favor, então. Tem a sua Bíblia consigo? Abra, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 14. Olha, hoje nós estamos começando uma campanha que se chama Espírito Santo, amor da minha vida. Que nome interessante, né? Essa pessoa fala assim: ah, minha esposa é o amor da minha vida. A gente entende o que a pessoa quer dizer, né? Quer dizer, para um crente, né? A gente entende. Quando o crente fala isso, é lógico que está dizendo que, humanamente falando, a pessoa que ele mais ama é a esposa, ou o filho, ou o marido, ou a mãe, o pai, né? Sei lá, cada um tem uma preferência, né? Devemos amar a todos. Porém, sempre tem aquela pessoa que a gente tem mais intimidade, que tem mais confiança, né? Então a gente diz: ah, tal pessoa é o amor da minha vida. Entretanto, muitos crentes até mesmo levam isso para o lado espiritual. Tem pessoas que amam de fato mais outra pessoa do que o próprio Deus. E aí é problema, gente. Aí é pepino. Por quê? Porque se o teu amor não for maior pelo Espírito Santo do que por todas as pessoas e por qualquer outra coisa, não vai haver manifestação do poder de Deus na sua vida, ou pelo menos não haverá manifestação do poder de Deus na sua vida do jeito que você gostaria. Eu falo isso para você, gente, por causa do seguinte: olha, quando a gente ouve o Evangelho, pelo menos a gente que tem, vamos dizer, a nossa linha de fé, né? A gente crê num Deus que não mudou. Diga: Deus não mudou. Diga de novo: Deus não mudou. Tem crente que acha que Deus mudou, né? Tem crente que fala que Deus não faz mais milagre hoje. Tem crente que fala que não se fala mais em línguas hoje. Esse tipo de crente aí é crente, mas é aquele crente que, sei lá, né? Cada um dá conta de si. Nós cremos que Deus não mudou. Nós cremos que Ele faz milagres ainda hoje. Nós cremos que o Espírito Santo enche os crentes ainda hoje e os faz falar em línguas, né? A gente crê assim. Quando a gente ouviu o Evangelho, né, a gente creu num Evangelho de libertação, de expulsão de demônios. Sim ou não, gente? Gente, eu já orei por pessoas que eram velhas nas igrejas que elas frequentavam,
que não eram igrejas como a nossa, que faz libertação, cura dos enfermos, que repreende Satanás, né? Aquelas pessoas achavam que não tinha demônio, achavam que estava tudo bem. Eu aceitei Jesus, batizei, mas frequento a minha igreja. Mas 30 anos de problema, nunca resolvia. O dia que resolveu vir, buscar ajuda, né? Aí a gente conversa, atende, e quando faz a oração forte, manifesta com o demônio. Aquele crente de 30 anos endemoniado, né? Então, porque a gente creu no evangelho que é completo, é o evangelho de libertação. O poder de Deus, quando ele age, né, o diabo não aguenta, ele tem que sair. Cada caso é um caso, evidentemente, e nem todo mundo está endemoniado, é claro, né? Mas mesmo entre as pessoas endemoniadas, há aquelas que estão realmente muito endemoniadas, que é mais trabalhoso, e é necessário fazer um trabalho, às vezes até longo, de libertação, e tem aquelas pessoas que não estão endemoniadas, mas não com tanta gravidade. Então, em pouco tempo a pessoa é liberta. E claro, depende da pessoa também querer ser liberta, né? Não adianta a pessoa vir, como eu sempre falo, a pessoa vem aqui, ela sai limpa, mas se lá fora ela abre a porta para o diabo, que vai fazer o quê? Né? A gente fala, não faça tal coisa, não faça tal coisa, e a pessoa vai e faz aquilo que a gente falou para não fazer. Parece criança, né? Quer dizer, aqueles demônios que foram expulsos, voltam todos. Então, isso aqui é só um comentário, tá? Mas para você entender que, quando a gente aceitou Jesus, a gente acreditava e acredita até hoje, né? A minha fé não mudou, né, nada, só se fortaleceu só. Mas a gente acreditava e acredita num Deus que salva, né? Salva para o céu, não tem nada comparado a isso. Um Deus que batiza com o Espírito Santo, um Deus que cura as doenças, eu sou prova disso, minha esposa também, né? A gente, tantas outras pessoas, a gente crê num Deus que prospera, que não deixa faltar nada, quando a gente está em estrita obediência a Ele. Não falta nada, Deus de provisão, quer dizer, de bênção completa, né? A gente crê num Deus que usa a gente para salvar as pessoas, toda a glória para Ele, evidentemente. A gente não tem glória nenhuma, a gente é servo, o servo não tem que receber elogio, o servo tem que fazer o que ele foi chamado para fazer, né? Pregar o evangelho, ganhar as pessoas para Cristo, a gente faz o nosso papel e Deus dá o convencimento. A gente quer nesse Deus completo, né, de bênção, né? Agora, muitas pessoas ainda não viveram tudo isso. Alguns não viveram nada, viveram só a salvação. Aceitei Jesus, passei pelas águas do batismo e não sai disso. As doenças continuam, as crises financeiras continuam, as situações espirituais perturbam ainda, e a pessoa não vê resultado. E aí? Tem aquelas que viram resultados em uma área da vida, em outra não. Tem pessoas que falam assim, pastor, glória a Deus, eu fui curado, que maravilha, que bom que não é mais ter dor no corpo, que bom que não é mais ter doença no corpo, que maravilha, é mesmo, né? Isso é dom de Deus, é uma bênção do Senhor. Agora, tem aquelas pessoas que, mesmo já recebendo a bênção da cura, não receberam ainda a libertação financeira, ou a libertação sentimental, ou a libertação qualquer que seja aí. Veja, por que isso daí? Por que acontece? Por que há crentes que ainda não, por todo o tempo de cristãos que tem, ainda não viram essa manifestação toda que a gente ouviu falar quando a gente ouviu o Evangelho? Porque, repito, quando a gente ouviu o Evangelho, a gente ouviu o Evangelho assim, né? Deus é maravilhoso, Deus faz maravilha, Deus faz coisas grandes, sim ou não, gente? É esse Deus que a gente tem que acreditar, porque Ele é assim, né? Mas tem um corinho antigo, né? Que uma das partes fala assim, ó, Jesus fez maravilha, está fazendo e vai fazer, só não faz na sua vida, é porque você não crê. Esse trecho do corinho tem muita verdade, porque muitos crentes ainda não abriram o coração para crer naquilo que a palavra de Deus fala, no seu todo, entendeu? Porque a pessoa, ela crê, quando a gente fala assim para ela, olha, você tem que se arrepender dos pecados, a pessoa se arrepende. Olha, a gente fala assim, Jesus é o que levou as tuas doenças, a pessoa acredita. Jesus, ele prospera, a pessoa acredita, ele liberta, a pessoa acredita. Mas quando a gente fala, você precisa amar Jesus mais do que tudo nesse mundo, aí a pessoa, ela concorda, evidentemente, né? Quem que vai dizer que não ama Deus acima de tudo? Todo mundo fala. Mas falar é uma coisa, né? Praticar é outra. E aí? Esse é o problema, gente. Você está entendendo? Às vezes a pessoa, escuta o que eu vou te falar bem, de coração, tá? Eu não sou nada. Sou servo de Deus só. Filho, como direito, templo do Espírito Santo, mas no grupo, eu não
sou nada, não sou maior do que ninguém, menor do que ninguém. Mas se Deus coloca um pastor para você receber orientação, o que se espera disso? Que o pastor seja obedecido, não é? Dê ouvidos ao que o pastor fala. Porque o pastor não é para mandar na vida de ninguém. É claro que não, né? E nem deve ser assim. O pastor tem que ser pastor. E não é amigo também. Às vezes a pessoa confunde o pastorado com amizade. Então a pessoa fica muito amiga do pastor e a amizade já viu, né? A pessoa já começa a ter umas intimidades que não é para ter. Né? Umas brincadeiras que não é para ter, um modo de falar que não é para ser. Não pode confundir essas coisas, não. Pastor é pastor, amiga é separado as coisas aí, né? Então a pessoa tem que ver o pastor como um dom de Jesus para a igreja. Porque é isso que a Bíblia fala que o pastor é. É um dom, é um presente que Jesus deu para a igreja. Para quê? Para que a igreja cresça, não em número, mas em qualidade, entendeu? O pastor é dado para a igreja para que a igreja, para que os membros cresçam espiritualmente, para que se fortaleçam, é para amadurecer os crentes. O pastor é para isso. Veja, quantas vezes a gente escuta a pessoa falar assim, o pastor falou, mas eu não concordo. Então você não está concordando com Deus. Concordo com você que há pastores que estão, fazem mal feito. Tem pastores que estão simplesmente por causa do salário, como se fosse uma profissão, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem pastores que não se preparam. Tem pastores que são orgulhosos, que eu sou pastor, grande coisa. Vai prestar conta para Deus do mesmo jeito. Entendeu? E tem o pastor que faz por amor, que desgasta a sua vida na obra. Agora, veja, quando você entende isso, que o pastor, quando ele fala algo para você, é como se Deus estivesse falando, principalmente quando o pastor pega a Bíblia e abra a sua Bíblia, como eu pelo menos faço sempre isso, né? Abra a sua Bíblia, porque eu não quero falar para você algo que não seja de Deus. Eu tenho que falar algo que seja de Deus, que seja do Espírito Santo, porque é isso que vai mudar a tua história. Só que, muitas vezes, a pessoa não, veja, ela não é que ela briga com o pastor e nem ela fica magoada com o pastor, é que a pessoa não quer escutar. Ela ouve, mas não é bem assim. Bom, você acha que não é bem assim? Né? Paciência, eu sei o que eu recebi de Deus. Não estou falando com relação a ser pastor, tá? Eu estou falando com relação ao que Deus fez na minha vida. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o que eu recebi, eu sei os milagres que Deus fez por mim. E eu sei que tudo isso só aconteceu quando eu estava em obediência. Gente, eu sou crente há muito tempo. Eu já desobedeci a Deus. Não sou perfeito, já errei também. Repito, eu não sou perfeito, eu jamais assumi essa perfeição que eu não tenho. Mas eu sei de uma coisa. Todas as vezes que eu agi em desconformidade, não é que eu acordei um dia e falei assim, hoje eu quero desobedecer a Deus. Não é isso, evidentemente, né, gente? Mas é aquela situação de você ter pressão, aquela situação de o diabo te pressiona, as coisas começam a vir contra você, e às vezes Deus está te falando uma coisa no coração, ou algo que te fez lembrar da palavra, que é para você agir de tal modo, a gente não age, pronto, quebra a cara. É sempre a mesma história. Se eu não obedecer ao meu pastor, que é Jesus, né, eu vou estar em maus lençóis. Mas quando eu obedeço, é bênção direto. Não tem como Deus negar a palavra dele. Então, muitas vezes, quando o pastor está pregando aqui, que o pastor fala, por exemplo, sobre o pecado da fornicação, que o casal tem que parar de fornicar, é uma conversa batida já, você sabe, uma conversa que o pastor fala sempre. Mas é mentira? Não, o pastor fala a verdade, entendeu? Quando o pastor fala, passou o carnaval agora, né? Vou pegar a época do carnaval. Irmão, o que você vai cheirar lá? Desculpa a expressão cheirar, né? É falta de educação falar assim, né? Deixa eu falar direito. O que você vai fazer lá, né? Irmã, o que você vai fazer no carnaval? Aquilo não é lugar para crente. Você trabalha? Você é guarda municipal? Não, porque o guarda municipal tem que fazer o papel dele de segurança. Ele tem que ir trabalho, né? Você é polícia militar? Não, porque a polícia militar tem que ir lá também. Você é enfermeiro, socorrista, bombeiro, alguma coisa que às vezes acontece algum pepino lá, os bombeiros têm que ir, socorrista tem que ir lá resgatar o pessoal. Não sou. Você tem comércio que tem que abrir nessas ocasiões e aí você tem que vender também? Não tem. Então o que você vai fazer lá? Pastor, mas eu acho que não tem nada demais. Então quer dizer que Deus está falando errado? Deus, porque Ele te ama, Ele está dizendo, afaste-se dessas coisas. Fique longe dessas coisas.
porque essas coisas não convêm para você. É como Deus falasse assim: olha, eu quero fazer o melhor para você, eu te amo e nunca vou deixar de te amar. Eu te amo exatamente do mesmo modo como eu amei Jesus quando esteve aqui na terra. A Bíblia fala isso, viu? Do mesmo modo que Jesus, que o Pai ama Jesus, Ele ama a gente. Quer dizer, imagina o tamanho do amor, né? Imagina o quanto Deus quer abençoar a nossa vida, né? A pergunta que Deus faz é: mas vocês deixam? Todo mundo vai dizer: eu deixo, pode fazer, Senhor, faz a bênção na minha vida aqui, faz acontecer. Não, mas não é nesse sentido de apenas concordar com Ele, é no sentido de atitude, entendeu? Então, veja, quando você vem para a igreja e você recebe uma direção pela palavra, o que Deus espera de você? Que você obedeça a Deus para mostrar o seu amor por Ele. Porque na primeira carta de João está escrito o seguinte: olha, o amor de Deus é esse, que vocês guardem os mandamentos do Senhor. Quer dizer, se você ama a Deus, é lógico que você vai obedecê-lo. E outra coisa, a gente, né, que é mais velho de idade, de experiência, né? E a gente que já foi, nós que já fomos do mundo. Muita gente aqui praticamente nasceu na igreja, né? Então quem nasceu na igreja não tem a experiência de vida que a gente tem. A gente já foi do mundo, a gente já foi no carnaval, eu já fui no carnaval, na verdade nunca gostei. Mas ia de teimoso, né? Eu já bebi cachaça, já bebi pinga, já fiquei de fogo, já fiquei mal porque de bebida. Nunca fui viciado, tá? Mas bebia cerveja, bebia cachaça, bebia vinho, não, de vez em quando assim, né? Fumei cigarro, repito, falei, né? Nunca usei droga, isso não, maconha, essas coisas eu não sei. Eu conheço pelo cheiro, porque eu conhecia bastante gente que já tinha essa questão aí, né? Já vi pornografia, já fui assistir filme pornográfico no cinema, sempre falo disso aqui, né? Já fiz besteira na vida. Então a gente experimentou uma vida mundana. E a gente sabe as armadilhas que estão atrás dessas coisas. Quem nunca foi do mundo não sabe direito, só ouviu falar, né? Ah, o mundo é bonito, o mundo é gostoso. Não, o mundo é do diabo. E o diabo sempre pega o passarinho como uma coisa gostosa, não é como uma coisa ruim. Entendeu? Como é que o passarinheiro caça o passarinho? Colocando o que o passarinho não gosta? Não, ele coloca o que o passarinho gosta, coloca alpiste, coloca lá as coisinhas lá, aí o bobinho vai lá, quando ele pega, entra na arapuca, na peneira, sei lá, eu falei isso aqui na sexta-feira, né? Entra na armadilha, é pego. É a mesma coisa o crente. O diabo ele fica jogando as armadilhas dele com coisas que você acha que é bonito, que é gostoso. São ilusões, gente. Entendeu? Então, quando você recebe uma direção, não é porque o pastor é chato, não é porque Deus pega no seu pé, não é porque estão implicando com você, é simplesmente por amor. Está entendendo? Quando a mãe chega para o filho, uma mãe consciente, experiente, chega para o filho e fala: filho, não faz tal coisa, não sai com tal pessoa, não sai com tal grupo, não sai com essa turma aí. Por que a mãe está falando daquele jeito? Porque ela já sente o cheiro de problema. Ela pega no pé do filho por amor. Mesma coisa um pai consciente. Um pai consciente não vai deixar o jovem ou a jovem fazer tudo o que quer. Ele vai pegar no pé, ele vai ameaçar no bom sentido, né? Ele vai, se você sair, você vai ficar sem celular, se você fizer isso, você vai ficar sem aquilo. Beleza, eu também acho que é justo fazer assim, sim. É disciplina. Mas é por mal? Não, filho, é por amor. Porque nenhum pai quer ver filho quebrar a cara. A gente que já quebrou a cara um montão de vezes, não quer ver a mesma história se repetir com os nossos filhos, né? Agora, se a gente é assim, imagina o Pai Celeste, muito mais. Você está entendendo? Então, o que ele está chamando a atenção da gente, de todos nós, tá? Incluindo eu, é como se ele quase que suplicasse: ame a mim mais do que tudo na sua vida. Ame aquele que habita em você, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Você aceitou Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Responda para mim. Você aceitou Jesus? Sim ou não? Então o Espírito Santo habita em você. Agora, se você não aceitou, aí não, ainda não. Ele está trabalhando em você, né? Mas só vai fazer de você morada permanente o dia que você realmente aceitar Jesus. E mesmo aqueles que já aceitaram a Cristo e estão meio fracos na fé, e ainda fica naquela coisa, né, de não obedecer a Deus em tudo, o Espírito Santo ainda está aí. Não se preocupe, ele não sai, tá? Mas não fica feliz da vida. Ai, que bom que o Espírito Santo não sai, porque eu fui na igreja, o pastor falou que mesmo eu pecando, ele não sai. Gente, isso é verdade, eu não posso mentir para você. Tem pastor que mente, pastor que fala assim: ó, você pecar, o Espírito Santo vai sair da sua vida. Não, não pode, isso aí não é bíblico. Quando um pastor fala assim, ele está mentindo. Eu sei que a intenção pode ser boa de colocar medo no membro,
Para o membro, vai, eu não posso pecar, porque senão o Espírito Santo sai. Peraí, mas você acha que Deus quer que você o sirva por medo? Isso não é servidão, gente. Deus não quer que você o sirva por medo. Tem pessoas que dizimam, devolvem o dízimo por amor. Amor às pessoas e amor à obra de Deus. E amor a Deus também, porque embora Deus não precise do dinheiro do dízimo, a obra dele precisa, você sabe disso. A gente salva pessoas assim, com grana. Porque sem a grana não funciona a coisa. Desde a época de Jesus era assim, desde a época do Antigo Testamento era assim, sempre foi assim. Agora, tem pessoas que dizimam por amor, porque tem amor no coração, querem devolver com gratidão, o Senhor me deu, a vida o Senhor me deu, tudo pertence ao Senhor, isso aqui é uma prova do meu amor por ti, Senhor, porque a minha confiança não está nos 10% que fica, mas sim na tua palavra e tal. A pessoa devolve. Agora tem pessoas que dizimam também, mas por medo do devorador. Ah, mas aí não dá, gente. A gente procura ensinar, mas por favor, não dizime por medo do devorador, porque aí não é por fé. Jesus fala que, Paulo fala que o que não é por fé é pecado. Então quando você dizima porque está com medo do devorador corroer suas finanças, isso não é o que Deus gostaria. Como Deus falasse assim, filho, o que você não entendeu ainda? Eu quero mostrar para você que o dízimo que você devolve é a tua prova de fé e de amor para comigo. Eu quero te provar o meu amor por você. Você não precisa ter medo de nada. Dizime porque eu estou mandando, não porque o devorador vai pegar você, modo de falar, né? Então Deus quer que você faça as coisas por amor, que você o ame tanto, que você possa depender totalmente da palavra dele. Tem pessoas que vão dizer assim, ai pastor, mas tem um porém, né? O senhor sabe que tem coisa que é difícil a gente fazer, porque a carne da gente, né pastor, é verdade. Concordo com você. Agora há pouco eu falei de carnaval, né? Não é só o carnaval, tem outras coisas também. Tem pessoas que não foram no carnaval, imagina a luta que foi para não ir. Né? Ai, que vontade de ir, né? Ai, quero, mas não foi. Foi uma luta contra a carne. É a carne que quer ir. Imagina aquelas pessoas que querem beber alguma coisinha. Pessoas que já foram do mundo, que já beberam, experimentaram essa vida medonha aí, né? E a pessoa, ai, que vontade de beber, mas não vou beber. Tá certo, foi uma luta, com certeza. Né? Imagina aquelas pessoas que estão sozinhas, não são casadas, estão namorando ou não importa, mas imagina um jovem sozinho. Um jovem normal, que eu quero dizer, né? Com seus hormônios normais, saúde normal. Você acha que não vai ter vontade de sexo? É lógico que vai ter. Estranho seria se não tivesse. Porque o corpo da pessoa o corpo de qualquer ser humano normal é assim. É uma necessidade biológica. Porém, a gente sabe que a Bíblia fala, né? Sexo abençoado só dentro do casamento, fora é maldição. Não importa se está namorando, noivando, coisando é aquilo que se faz, né? fora do casamento. Né? É o ato sexual, né? Pode ser dentro do casamento também, está coisando. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que às vezes a pessoa, ela tem aquela vontade, mas ela se segura, né? Não, nossa, que vontade, não vou orar agora, vou lutar, e luta contra a carne. E esse processo existe. É o processo da luta do Espírito contra a nossa carne. Mas quando você faz isso, gente, por amor a Deus, é muito melhor. Veja, às vezes eu sempre falo, eu já peguei muito caso de pessoa endemoniada, que você vai orar. A gente ora, manifesta o demônio. Aí você vai perguntar para o demônio por que ele entrou. E tem casos que é bom a gente perguntar, porque às vezes nem a pessoa sabe. Já vi casos de a gente ora pela pessoa, a pessoa manifesta com o demônio, a gente pergunta, como é que você entrou na vida dela? O demônio ri, né? É o presente que ela ganhou. Que a pessoa ganhou, né? Está falando, né? Que presente que é? Tal coisa, onde é que está isso? Está guardado, ela guardou, nem lembra do presente. Aí a gente faz a libertação. Quando a pessoa volta a si, a gente então fala, escuta, você ganhou tal presente, tal. Nossa, ganhei. E onde é que está isso? Eu nem sei onde é que está. Porque o demônio falou, né? A gente fala assim, ó, então é tal coisa, aquilo lá foi consagrado. Provavelmente está em tal lugar, procura lá e joga fora. Se não tiver coragem, traz aqui na igreja que a gente dá fim. E não é que a pessoa vai lá e está lá mesmo? Porque o demônio, na presença do Espírito Santo, ele é obrigado a falar a verdade. Ele tenta mentir às vezes. Quando a gente aperta, ele tem que falar, e se não fala a verdade, ele queima. Por isso tem demônio que grita. Quando está manifestado, ele está gritando, porque o Espírito Santo está forçando ele grita, como se fosse de dor. E também por isso tem demônio que quando sai gritando, né? Porque ele não quer sair, mas o Espírito Santo o força a sair. Ele grita por causa da pressão do Espírito Santo. Então acontece assim.
Então a pessoa, muitas vezes, ela fica endemoniada porque faz coisa errada. Porque fornicou, cada um tem um ponto fraco, não é todo mundo que fornica que fica endemoniado, mas com certeza o mal já começa a envolver a pessoa, tá? Então é assim, a pessoa às vezes ela não faz coisa errada por medo de ficar endemoniada, ela não faz, ela luta contra a carne, não faz a coisa errada, mas ela fala, se eu fizer errado vai entrar um demônio, já entrou numa vez, não foi nada agradável, não quero isso de novo, então vou lutar. Que bom, lutou, mas melhor seria se você pensasse assim, eu não vou pecar, por quê? A tentação está grande, está grande. Carne quer. Mas eu não vou fazer, por quê? Porque o meu amor por Jesus é tão grande que eu não posso traí-lo. Eu não vou traí-lo. Não é que eu não vou pecar por causa do medo do demônio entrar, que entra mesmo. Não é esse o ponto. O ponto é, eu não vou pecar porque eu amo Jesus mais do que tudo. Eu poderia até dizer, porque eu amo o Espírito Santo que está em mim. Porque a Bíblia fala que o Pai está no céu, assentado no trono, o Senhor Jesus está à direita do trono, e o Espírito Santo está no nosso coração. É Deus, tá? Três pessoas, são três pessoas, um só Deus, tá? O Pai é Deus, Jesus é Deus, não é Deus também, tá? Não pode falar isso, porque se fosse também seria outro Deus. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Qualquer um dos três é Deus. E os três juntos são Deus. Não deuses, tá? Deus, no singular. É unidade composta. Três pessoas que formam um só Deus. Mesma coisa o casal. Vai se unir a sua mulher, serão os dois uma só carne. Amém, pessoal? Unidade composta por duas pessoas. Duas pessoas, uma só carne. A divindade também é assim. Então, o Pai no céu, o Filho no céu e o Espírito Santo dentro da gente. Pensa comigo, outro dia nós pregamos aqui, não é? Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Do mesmo jeito que um homem, quando se une a uma mulher, é uma só carne com ela. Se o Espírito Santo está em mim, eu sou casado com Ele. E a mesma coisa você é casado com Ele. É tão unido a Ele que nunca mais vai ser da sua... A não ser que você comece a viver no pecado e nunca mais se arrependa. Se você morrer no pecado, aí na hora da morte desencaixa ali. O Espírito Santo sai e você vai para o inferno. Se você vive no pecado e se arrepende, ele não sai, tá? Mas se você não se consertar e morrer assim, aí ele sai. Agora, se você está no pecado e se arrepender, é lógico que ele não vai sair e vai permanecer em você. Agora, dá para você entender a ligação nossa com o Espírito Santo? É tão profunda que é como se fôssemos esposa ou marido dele. Tão íntimo que ele é da gente. E por que ele fez isso? Entrou em mim, entrou em você. Porque a gente é bonito? Não. Porque a gente é o bom da boca? Como se diria antigamente, na gíria antiga, né? O bom da boca, né? O gostosão, a gostosona, desculpa a expressão. É porque a gente merece? É porque a gente é muito capacitado? De modo nenhum. Não é nada. É por amor. Por amor ele veio. E veio para quê? Para nos ajudar. Veio para nos auxiliar, para nos fortalecer, para nos capacitar nessas batalhas do mundo que nós passamos aí para vencer o diabo. O diabo já é vencido, na verdade, né? O Espírito Santo nos capacita a colocar o diabo no lugar devido dele, né? Debaixo do nosso pé sempre. É assim. Se não for pelo Espírito Santo, ninguém expulsa nada. Mas pelo Espírito Santo, os demônios caem por terra. Veja, o Espírito Santo é tudo isso, gente. É tudo isso. Entendeu? Agora, ele quer se manifestar na sua vida poderosamente. A pergunta é, de novo, você vai deixar? A resposta eu sei, eu vou. Mas como que você vai deixar? Eu vou te falar aqui o que aconteceu com o Senhor Jesus nesse texto. Leia comigo. Lembre-se que o Senhor Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo quando foi batizado no Rio Jordão. Então ele é cheio do Espírito Santo. Amém, pessoal? Diga, o Senhor Jesus estava cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo habitava em Jesus. Amém. Então leia comigo aí. Leia comigo o versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo-o as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus o quê? Uma grande multidão, ou seja, muita gente, muitas pessoas, né? O que ele sentiu? Compadeceu-se dela, dessa multidão. E o que mais que ele fez? E curou os seus enfermos. Leia de novo o versículo 14. Desembarcando, viu Jesus
uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Olha para cá, por favor, presta atenção, olha para cá. Quando a Bíblia fala que Jesus sentiu compaixão, quando ele fala compadeceu-se, é sentiu compaixão. A compaixão é um fruto do amor. Compaixão, misericórdia. Misericórdia é quando você ama alguém e quer ajudar, mesmo que ela não mereça. É sentir amor por alguém e querer ajudar, mesmo que a pessoa não mereça. A pessoa tem tudo para você dizer, bem feito. Plantou, colheu. Mas por causa da misericórdia que há em você, você fala, que dó. Coitado daquela pessoa, deixa eu ajudar no que eu puder. Se eu não puder fazer nada, no mínimo eu vou orar por ela, em nome de Jesus. Isso é compaixão, isso é misericórdia. O que é compaixão? A compaixão é quase a mesma coisa. Você sente isso pela pessoa, só que por uma pessoa que merece. Aquela pessoa que nunca fez mal para você, que nunca fez mal para ninguém. Aquela pessoa que você até fala, nossa, é injusto o que está acontecendo com essa pessoa, deixa eu ajudá-la no que eu puder. Isso é compaixão. Às vezes a pessoa é ignorante da palavra de Deus, às vezes a pessoa é uma pessoa boa, segundo o padrão humano, mas uma pessoa sem Cristo ainda, é ignorante da palavra, você tem compaixão dela, né? É assim. Lembra quando Jesus estava na cruz? Aquele povo crucificando ele, né? Com aquela crueldade tremenda, ele teve misericórdia daquele povo, ele falou assim, olha, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Teve misericórdia, eles mereciam a punição, mas ele falou, Pai, não pune não, tem misericórdia deles. Perdoa-os, né? Eles vão chegar à luz ainda, eles vão entender o que estão fazendo. Isso é misericórdia, entendeu? E compaixão, é o que Jesus fez com aquele povo estava seguindo a ele. Era um povo pobre, era um povo ignorante da palavra de Deus, sabe? Aquele povo que tinha gente trabalhadora ali, tinha gente honesta, tinha mãe de família, com enfermos, com gente doente. E Jesus então, quando olha para aquele povo e fala assim, meu Deus, imagina Jesus falando, meu Deus, né? Ele era Deus, mas ele veio como homem, né? Meu Deus, esse povo é povo de Deus, tem aliança com Deus, olha o sofrimento que eles estão vivendo. E a Bíblia fala que ele sentiu compaixão. Essa compaixão, que poderia também ser misericórdia, ela vem do amor. Mas olha só, não é o amor que você ouve por aí constantemente. Olha, para pensar um pouco. Não sei se é o teu caso, tá? Você já namorou? A maioria aqui já namorou, né? Mas imagina você, quando você namorou com alguém com quem você não casou. Aí um dia você encontra a pessoa, se relaciona com ela, ai, amor da minha vida, te amo. Não é assim que a pessoa faz no começo, né? Manda flor, manda bombom, manda não sei o quê, manda isso, manda aquilo. Tem os românticos e tem os não românticos, né? Mas vamos pegar os românticos, né? Aí manda flor, fala que você é a pessoa da minha vida, é porque não sei o que tem, eu quero me casar com você, vamos ser felizes. E começa aquela coisa toda do amor, né? Mas é o amor humano. Aí depois briga. E pensa numa briga feia, onde a traição, primeiro porque se houve a traição, esse amor também é esquisito, né? Mas quando então você briga com a pessoa, aí você já começa a falar assim para a pessoa, some da minha vida, o que você está fazendo aqui ainda? Você não foi embora? Eu não quero te ver nem pintado de ouro, como se dizia antigamente, né? Por que você está fazendo? Porque eu não gosto de você. Eu não sei onde é que estava com a cabeça quando eu fui namorar com você. Não é assim que a pessoa fala? Por quê? Mas não falava que amava? Falava, mas não era o amor de Deus. Esse era o amor humano. O amor humano é assim. Hoje ele fala que ama, amanhã ele fala que odeia. Hoje ele fala, não consigo viver sem você. No outro dia ele fala assim, sai de perto de mim que você me dá alergia. É assim, né? É assim, né? O amor humano é aquele amor, lembra antigamente, quando tinha aquele jornal Notícias Populares, lembra? Só saía no crime naquele jornal. Nas bancas de jornal, não tinha internet, nada, essas coisas, né? Então aquele monte de jornal lá, Notícias Populares. Só se você torcesse o jornal assim, saía sangue, né? Pingava sangue. Tanto caso de estupro, assassinato, crime hediondo, crime passional, né? Estava lá, desaparecia. Marido assassina a esposa por amor, né? Nossa, ele falava desse jeito. Aí o repórter, ela entrevistava, por que você matou tua esposa? Porque eu amava muito ela. É belo amor, né?
Quer dizer, ficou com ciúme, brigou, sei lá. Você vê, é o amor humano, gente. Não é desse amor que Jesus dependia. Não é esse amor que Jesus tinha com relação a Deus e com relação às pessoas. Não era esse amor. O amor humano, ele é enganoso. O amor humano, ele até fala que ama, mas é um amor dependente de outras coisas. Tipo assim, já viu dois amigos? Enquanto são amigos, um morre pelo outro. Um defende o outro até debaixo d'água, né? Mas dá uma zebra entre os dois, nunca mais se fala. E um ou o outro carrega aquela mágoa o resto da vida e fica amargoso o resto da vida porque foram amigos por tanto tempo e depois brigaram por alguma coisa. E quando alguém toca no nome do outro, do ex-amigo, a pessoa já fecha a cara, fica com o coração amargo, né? Porque não era amor. O amor de Deus era o amor humano. Você sabe que a Bíblia, na nossa Bíblia, a palavra amor é uma só, né? Amor, amor. Quando fala do amor de Deus, quando fala do amor humano, do amor sexual, né? Em grego é eros, de erótico, né? Na nossa Bíblia, chama amor, fala amor. Tem o amor de amigo, que a Bíblia também cita, mas a nossa tradução é amor. E tem o amor de Deus, que é amor. No grego, cada um desses tipos de amor, tem outros tipos também, tem uma palavra específica. Por exemplo, o amor humano, o amor de um pai por um filho, de um amigo pelo outro, da esposa pelo esposo e vice-versa. O amor dos namorados, na Bíblia é chamado de fileu. Fileu, na língua original, que é o grego, no Novo Testamento. Fileu. Quando fala fileu, já sabe, não é o amor perfeito. É aquele amor que hoje está bom, amanhã está ruim, né? Aquele amor que hoje está de mãos dadas e amanhã está empurrando o outro de cima do viaduto. É mais ou menos assim. Um dia está abraçando, no outro dia está enforcando, né? É assim. Então, esse é o amor humano. Para o amor de Deus, a Bíblia já tem outra palavra. Você sabe muito bem, né? Ágape. Ágape é o amor de Deus. Como é o amor de Deus? O amor de Deus é aquele amor que não depende de nada. Se ama porque ama. Nunca vai mudar. Se alguém brigar com você, você não vai conseguir ter outro sentimento pela pessoa a não ser o amor. A pessoa briga com você, fala mal de você, calunia você, mente a teu respeito, e quando você escuta isso, vem até uma chateação. Mas você fica quieto. É uma chateação de tipo assim, puxa, o que eu fiz para a pessoa, né? Tipo assim, por que me trata assim? Mas não tem problema. Eu continuo orando pela pessoa, continuo amando a pessoa, se precisar de ajuda, estou ali. Se um dia eu encontrar, não vou destratar jamais, porque a pessoa está ali, é amor, amor de Deus. O amor de Deus não depende de nada. O amor de Deus é totalmente gratuito, entendeu? O amor humano é assim, eu te amo se você me amar. Agora, se você não me amar, eu também não vou te amar também, né? Essa é mais ou menos. O amor de Deus, não, eu te amo incondicionalmente. Esse é o amor de Deus, porque Deus é assim. Veja, esse tipo de amor é de Deus. Não é isso que aconteceu na cruz? Não é isso que aconteceu com a gente? Deus nos amou sendo nós inimigos dele. Mesmo quando a gente peca, Deus continua amando a gente. Isso não quer dizer que não vai ter problema. Tem que sempre fazer o parênteses, senão tem gente que interpreta errado, né? Sai da igreja falando assim, nossa, o pastor Alain falou que pode pecar, que está tudo bem. Eu não falei isso não. Não falei nada disso. Pecar você pode, mas ter arca com as consequências depois que são gravíssimas. E por mais que Deus te ame, Ele vai deixar você colher o que plantou. Por favor, hein? Tá? Mas que Ele ama, tanto ama, que mesmo que a gente possa fazer a maior porcaria do mundo, e claro, colher a maldição daquilo, no dia que a gente se volta para Deus dizendo, Senhor, me perdoa, o que Ele faz? O que Ele faz? O que Ele faz, gente? Perdoa, lógico, porque Ele é assim, é a natureza dEle, amor. Outro dia eu falei aqui, Deus ama o diabo? Claro que sim, mas nossa, não é possível, como é que Deus ama o diabo? Gente, Deus, Ele é amor, diz a Bíblia, ele não é outra coisa, Ele é amor. Se Deus odiar o diabo, então tem ódio em Deus. Deus não tem sentimento, o ódio nasceu em Satanás, não em Deus. Deus com lágrima nos olhos vai ver o diabo queimar o resto da eternidade no inferno. Porque Deus não criou o diabo, ele criou Satanás. Satanás, antes de pecar, era um nome bom. Não era algo ruim, ele se tornou ruim, entendeu? Então, ele ama, só não pode fazer nada porque o diabo não se arrepende. As pessoas também são assim.
Todo ser humano que peca, quando se volta para Deus, ele tem o maior prazer em ajudar, em resgatar, levantar, porque ele ama e quer fazer a pessoa ter sucesso ainda. Mas quando a pessoa não se arrepende, com lágrimas nos olhos ele diz: eu te amo, tanto amo que eu estou à tua disposição, mas você não se arrepende, você não muda, você não me busca, eu não posso fazer nada. Então esse amor é o de Deus. Agora tem uma notícia boa para você. Veja que no texto que nós acabamos de ler, a Bíblia fala que Jesus curou todos os enfermos daquele grupo. Sim ou não, gente? Sim ou não, gente? Leia de novo, é para você ver. Leia de novo. Olha o versículo 14. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Olha para cá. O que ele fez? Curou os enfermos que havia ali. Agora, o que aconteceu antes dele curar? Compadeceu-se. Gente, você está entendendo que o amor vem antes do resultado? O amor de Deus vem antes do milagre. Tem gente que quer milagre, mas não quer usar o amor de Deus. Usar, por isso que eu falei da boa notícia, né? Porque a Bíblia fala assim, ó, Gálatas fala assim, o apóstolo Paulo diz assim: a fé atua pelo amor. É um modo de dizer assim, olha, a fé só funciona quando tem amor no meio. Quer ver, eu já usei esse exemplo, mas vou repetir. Por que você me escuta? Porque as ondas sonoras da minha garganta chegam até o teu ouvido. Por que chegam até o teu ouvido? Porque no nosso meio tem o ar. O ar é o meio pelo qual o som caminha. Então ele chega até o ouvido. No espaço não tem ar, não tem atmosfera. Por isso que lá um astronauta fala com o outro, mas não escuta, tem que falar por rádio. A onda de rádio chega. Mas assim, só a voz não chega, porque não tem o meio pelo qual o som se propaga. A mesma coisa, se tem fé. E tem muita gente que tem uma fé forte, gente. É verdade, a pessoa tem de fato uma fé verdadeira, a pessoa ora, a pessoa ela luta espiritualmente, a pessoa acredita no que a Bíblia fala, em quase tudo, né? Acredita no poder de Deus, sabe? A pessoa quer ser usada por Deus, mas porque falta o amor de Deus ser colocado em prática no coração da pessoa, a fé não funciona. Agora, onde é que está a boa notícia? É que você pode usar esse amor de Deus. O apóstolo Paulo, falando para a igreja de Colossos, ele fala assim, olha, revistam-se de ternas misericórdias. Revistam, terna misericórdia quer dizer, é uma misericórdia com amor, né? Ou a misericórdia que surge do amor, com ternura, né? Aquela misericórdia com ternura, a pessoa tem um amor pelos outros assim, tão grande, que ela quer salvar, quer ajudar a levar para Cristo, ou trazer de volta para Cristo, fazer o possível, né? Então ele fala, revistam-se disso. Quer dizer, o que é revestir? É quando você veste. Quer ver uma coisa? Você veio com a sua roupa aqui para a igreja hoje, não veio? Graças a Deus, não está nu, né? Não está pelado, né? Esse é porque você colocou a roupa. Mas não foi você que vestiu? Sim ou não? Salvo alguma exceção, que a pessoa não pode dobrar, ô mulher, ajuda a pôr a calça aqui, a mulher vai, ajuda porque a barriga está grande às vezes, né? Ou porque a coluna está, sei lá, dá uma mão ali para você, né? Mas a maior parte aqui foi você que se vestiu, não foi? Não foi você que botou a sua calça, não foi você que botou o seu vestido, não foi você que botou a sua camisa, a sua blusa, a blusinha, não sei o quê. Não foi você? Foi você que pegou e pôs em você. Assim também é o amor de Deus. No nosso caso, a gente não precisa se vestir dele. No nosso caso, a gente tem que usar ele. Veja, quando eu te falo de você pôr uma roupa, né? Às vezes a gente usa a expressão, ponha tal calça, ou então use tal calça, não é isso? Sim ou não? Por que use? Porque a pessoa já tem. Então ela vai ter que pegar e colocar, vai ter que fazer uso daquela calça. Olha, use tal vestido. Às vezes o marido fala para a esposa, nossa, bem, você fica tão linda com aquele vestido, usa aquele vestido. Então a mulher, ai, você acha? Ai, tá bom. Ela vai lá e pega, né? E pega o vestido, põe, se veste, não é assim? Porque ela tem o vestido, então ela vai usar o vestido. Imagina Deus falando, meu filho, use o amor que está dentro de você, pratique esse amor, olha para as pessoas com misericórdia, com compaixão, não leva as coisas a ferro e fogo, não. Tem pessoas que não gostam de você, isso é verdade, mas você não precisa odiá-las, porque não tem espaço no teu coração, para o ódio, se você deixar o amor fluir, o meu amor fluir. E a pessoa às vezes fala assim, nossa pastor, eu vou orar para que Deus me dê esse amor, então eu vou dizer para você, não precisa orar.
Se você já é crente, esse amor já está em você. Por quê? Porque está escrito, e a Bíblia é a nossa regra de fé, o que a Bíblia fala é o que acontece, é a verdade, tá? Sabe o que a Bíblia fala com relação ao amor de Deus, ao ágape? A Bíblia diz assim, ó, o amor de Deus, lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Gente, já está aí dentro. É que muita gente não usa. Muita gente, quando tem problemas com outras pessoas, fica com raiva. Até fala, ai, que ódio daquela pessoa. Mas que ódio? Que negócio de ódio é esse? Que a gente não pode ter ódio. Tem ódio do diabo, do capeta, das obras malditas dele. Das pessoas, não. Ai, pastor, uma pessoa é tão ruim. Sim, ela é ruim. Mas quem julga é Deus. A pessoa é ruim, mas você não pode sentir nada de mal contra. É lógico, tem pessoas que você tem que aprender a evitar. Lógico, a Bíblia fala sobre isso, tem que evitar. Tem pessoas que você vai ter que ser firme. Hoje de manhã eu contei algo, eu vou contar de novo. Várias situações já aconteceu assim. Um dia uma mãe chegou aqui, toda nervosa para mim, toda preocupada, perguntando assim, ai pastor, de outra igreja, ai, eu estou me sentindo mal, né? Às vezes a pessoa não tem, às vezes o pastor da pessoa não resolve, ou não sabe, sei lá, então ou não tem liberdade, né? Então ela vem aqui. Aí, será que eu fiz mal, pastor? Eu expliquei, o que está acontecendo? Ela explicou que ela havia internado o filho compulsoriamente, ou seja, forçado, porque o jovem chegou naquele ponto que não tinha mal o que fazer. Vendendo tudo dentro de casa por causa de droga, mentindo. Sabe quando o jovem aproveita das amizades da mãe e do pai e vai pedir dinheiro no nome deles? Ô fulano, meu pai pediu R$100 emprestado, depois ele pagar seu pai eu confio, então está aqui, depois ele me paga. Né? Só que não era o pai, era o próprio jovem que mentiu para poder comprar droga. Gente, isso aí está cheio de situações assim. Né? E ficava violento em casa, aquela coisa toda, ficava doidão, né? Às vezes podia se machucar, se ferir, podia se matar, podia tirar a própria vida, né? Podia ser morto, alguém podia tirar a vida dele, né? Por um tiro, uma facada, alguma coisa, enfim. O que a mãe teve que fazer? Teve que internar compulsoriamente. Teve que entrar na justiça, autorização, foram pegar o rapaz. Na hora que foram pegar o rapaz, ele falava assim para a mãe dele, a senhora não é mãe, a senhora não é crente, a senhora não tem amor no coração, onde já se viu, não precisava fazer isso. Gente, isso aí é o típico comportamento de uma pessoa que tem a droga como Deus. Quem tem a droga como Deus vai vender pai e vender mãe, não está nem aí com pai e com mãe. A pessoa sabe que tem pai, sabe que tem mãe, às vezes quem tem filho, sabe que tem filho, sabe que tem uma responsabilidade, mas a força da droga é tão grande que a pessoa não está nem aí com essas pessoas, que se danem. Ela quer a droga dela, e por causa disso ela faz loucura. Só que naquele momento, o que o rapaz estava dizendo? Na verdade estava provocando a mãe, né? Porque ele sabia o ponto fraco dela, a parte emocional, né? E falou tanta coisa para aquela mulher, que ela ficou se culpando depois. Ai, será que eu devia ter feito isso? Será que eu devia? Aí ela ficou, nossa pastor, será que Deus vai me perdoar? Porque meu filho falou isso. Aí eu parei e falei assim para ela, irmã, olha só, pensa comigo. A senhora é crente, não é? Ah, eu sou. Acho que a senhora conhece a história de quando Jesus foi até o templo e pegou, fez um chicote com cordas, espatifou com os cambistas de lá. Ah, é verdade, ele fez. Então, quando Jesus pegou aquelas cordas, fez um tipo de chicote e saiu espatifando com os cambistas do templo, derrubando mesa, virando as mesas, dando uma chicotada. Você acha que se acertou com uma chicotada em alguém lá, né? Ai, né? Imagina só, né? Perguntei, será que ele fez com ódio no coração ou fez por amor? Porque Jesus nunca pecou. Perfeição absoluta estava ali. E tudo que ele fez sempre foi por amor. Porque se Deus, se o Pai é amor, ele também é. Mesmo com aquele chicote na mão, espantando aquele povo lá, ele fez por amor ou por ódio? Ah, ele fez por amor. Exatamente. Às vezes a gente tem que aprender a agir firme com as pessoas, mas mesmo assim com o amor de Deus. Tem situações que você precisa agir com firmeza. Não é por maldade, é porque é a solução que a pessoa deixa para a gente tomar. Então tem que ser firme, seja firme. O que está errado numa história dessa? Seria se a mãe tivesse, você é um filho da mesmo, né? Porque você não presta, seu vagabundo, vai enterrar, apodreça lá, não vou tirar você de lá. Aí já seria raiva, né? Que até certo ponto não é justificável, mas é compreensível que uma mãe, pelo que passou, às vezes a mãe até apanhou do filho, né?
que fique lá. Só que no coração de uma mulher cristã, ou de um pai cristão, né, um homem cristão, é lógico que o pai e a mãe vai querer sempre que o filho se liberte, que seja transformado. Então, você pode agir firme com qualquer pessoa, se for necessário, mas no amor de Deus, sem ofender, sem berrar, sem gritar, sem desejar o mal para a pessoa, entendeu? Sempre no amor de Deus, sempre pensando assim, puxa, é uma luta espiritual, isso aqui não é uma luta carnal. E quem anda, quem pratica, para praticar o amor de Deus, você vai sempre ter que entender, é uma luta espiritual, embora, às vezes, a gente precise ser firme com as pessoas. Quando a gente fala de amor, às vezes a pessoa interpreta mal, ai, pastor, meu marido falou umas coisas para mim lá, porque eu sou crente, não posso ficar brigando com ele. Mas você não falou nada? Eu não falei nada. Ele pisando na senhora, está errado. Mas pode brigar com ele? Não, eu não falei de brigar. Escuta, você tem que chegar para o seu marido e conversar com ele, firmemente, dentro da palavra, no amor de Deus. Tem que chegar e falar, escuta, você não me achou no lixo, não. Você não me achou em qualquer lugar. Sou tua esposa, mãe, eu quero que você me respeite, eu exijo o respeito que me é devido. Veja, às vezes a mulher tem que chegar e falar para o marido. Ou o marido para a esposa, que tem mulher que é briguenta, né? Tem que chegar e falar, exigir. Gente, isso não é ser mal educado, isso não é afrontar, isso é você fazer o que Jesus faria. Quantas vezes Jesus repreendeu o pessoal lá, falou duro com eles, mas nunca falou um palavrão, nunca mandou ninguém para o inferno, mandou assim, no sentido de xingar, né? Vai para o inferno, né? Nunca falou isso para isso daí. Né? Ele nunca se vingou de ninguém, nunca saiu, virou as costas e falou assim, desgraçado, nunca fez isso, não. Ele saía, lembra aquele jovem que foi perguntar para ele, mestre, como é que eu tenho que fazer para herdar a salvação, a vida eterna, tal. E Jesus deu a instrução, o jovem não quis. E Jesus, com muita tristeza, a Bíblia fala assim, Jesus o amou. O jovem virou as costas para Jesus, como se Jesus não tivesse falado nada. E Jesus então, diz a Bíblia, o amou. E falou, quão difícil, não falou que é impossível, ele falou que quão difícil é para um rico herdar o reino de Deus, porque geralmente os ricos confiam nas riquezas. E quem confia nas riquezas não entra mesmo. Mas tem gente que é rica e não confia nas riquezas, confia em Deus, né? Então, veja, o amor de Deus é imprescindível para você ver milagre acontecer. Então, antes de você querer que Deus encha você com o Espírito Santo, antes de você querer falar em língua estranha, no caso o batismo com o Espírito Santo, antes de você querer ver uma cura milagrosa acontecer por você, mas deve você está doente, que é uma cura, o amor de Deus está sendo praticado, você já tem o amor de Deus, repito, só falta você usá-lo, use-o. Como que eu posso fazer, pastor, na prática assim? Então escuta bem, eu vou contar para você para encerrar já. Um testemunho que está num dos livros do Kenneth Hagin, que se não me falha a memória, se chama Amor, o Caminho para a Vitória. Gente, esse foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Então ele explica sobre o amor, tal. Num certo ponto do livro, ele conta a experiência dele logo depois que ele se converteu. Antes de se converter, era uma pessoa. Depois que se converteu, nasceu de novo. Só que a carne dele ainda estava meio, mandando ali. E aí, um certo dia, ele estava andando por uma calçada, e ao longe ele viu uma parenta. Não sei se parenta é a palavra certa, né? Uma parente, acho que fica melhor, né? Parenta acho que está certo, mas parenta é feio, que nem presidenta, né? Ou palavra feia, dói no ouvido, né? Parece de ignorância, embora exista na língua portuguesa. Presidenta, feio demais da conta, né? Mas faz parte, né? E aí, a parenta dele, então, a parente dele, estava vindo. Só que essa parente dele havia falado muito mal dele. Havia caluniado, criticado, falado um monte de besteira, e ele chegou ao ouvido dele, uns tempos atrás. E aí a primeira reação dele quando ele viu, eu vou atravessar a rua. Vou atravessar a rua, né? Porque eu não quero conversa, né? Aí ele pensou assim, peraí, eu sou uma nova criatura. O Espírito Santo, que é Deus, habita em mim, ele é amor. Eu tenho que praticar esse amor. Eu vou lá, eu vou passar por ela e vou cumprimentá-la. Talvez no começo ele quisesse até nem olhar para a cara dela, até passar na mesma calçada, mas olhar firme para ela, olhar feio, né? Olhar de modo azedo, né? Não. Quando chegou perto dela, ele deu um sorriso, cumprimentou a parente dele, perguntou como é que estava, desejou o melhor para ela. Naquele momento quebrou ela, né? É isso que o amor de Deus faz. Ela falou, Kenneth, é assim que pronuncia, né? Eu vou falar a portuguesa, Kenneth, eu preciso de falar uma coisa, eu quero que você me perdoe. Por quê, né?
Ah, porque eu falei mal de você, eu fiz errado, eu estava errado. Ele ajoelhou no pé dele na calçada ali para pedir perdão para ele. E ele ficou até meio constrangido, né? Falou, não levanta, não precisa fazer isso, está tudo certo, está tudo perdoado, né? E conversaram, ela fez fizeram as pazes, se bem que é mais da parte dela, né? E ficou tudo bem. Então, o amor é assim, ó. Quando vier alguém fofocar no teu ouvido para você criticar alguém, não critique. Quando você souber de algum crente que caiu, que está no pecado, que está fazendo uma coisa que não convém, não fale. Porque ele está no pecado, mas é crente, é de Jesus ainda. Não comente, porque a Bíblia fala em Coríntios 13 que o amor ele não age inconvenientemente. E quando a gente fala de outra pessoa, é inconveniência. Isso não é do amor de Deus. Porque mesmo que uma pessoa venha a pecar, um crente venha a pecar, você não sabe a pressão que ele está passando, você não sabe as tentações que ele está sofrendo, você não sabe o que está passando em casa. Não justifica o pecado, nada justifica. Mas a gente tem que olhar para a pessoa como se fosse a gente. Se a gente estivesse vivendo a mesma pressão que o outro está, será que a gente não cairia também? Não sei, tomara que não, né? Mas eu não sei, gente, cada um. Então a gente tem que ter essa misericórdia. A compaixão é se colocar no lugar do outro. Sofrer junto, quer dizer, peraí, tal pessoa, você vê o que está fazendo? Vamos orar por ele então, ou por ela? Em vez de a gente ficar falando da vida dele aqui, vamos orar, porque a gente não sabe o que houve. Gente, o amor faz isso. E aí quando você chega na sua casa, você faz as suas coisas, na hora de orar, você vai lembrar daquela pessoa, daquela conversa que alguém veio trazer para você. E você vai apresentar, Senhor, tal pessoa que eu ouvi que está no pecado, caiu, desviou, está fazendo coisa errada, tem misericórdia daquela pessoa, ajuda aquela pessoa, Pai, abençoa a vida dela. O amor faz isso. O amor ágape. E o amor humano faz o quê? Vem cá, te contar, sabe da última? Fulano de tal. Pronto, aí, espírito da fofoca. Pelo amor de Deus. Isso aí não é amor nem aqui em lugar nenhum, gente. Então, por favor, haja no amor de Deus. É por isso que não há manifestação do poder de Deus na vida de muitos crentes. Não é que são maus, não é isso. É que não praticam o amor que já está no coração deles, que está no seu coração. No começo, o que eu falei? Quando a gente ouviu o evangelho pela primeira vez, a gente ouviu um evangelho de glória, de graça, de poder, de coisas grandiosas. Por que muitas coisas grandiosas não aconteceram até hoje na vida de muitos? É por simples, não é maldade da pessoa, repito, é porque não coloca o amor de Deus em prática. Começa a praticar hoje. Pratica o amor de Deus com a tua família, com misericórdia, com compaixão, segura a crítica. Como eu sempre falo, tudo tem o seu jeito certo de falar. Eu sempre falei isso para você, você pode falar praticamente qualquer coisa para outra pessoa. Tudo é o jeito que você fala, a sabedoria com que você fala e a hora que você fala. Tudo também tem o seu momento certo de falar, de corrigir, né? De cobrar até. Mas tudo quando é feito no amor de Deus, não falha, gente. Por isso que a Bíblia fala que o amor de Deus jamais falha. E o amor de Deus, esse amor tão necessário para abrir caminho para a nossa fé, já está no teu coração, no meu coração, vamos praticar. Repito, a Bíblia diz, a fé funciona, age, vai ser eficaz somente por meio do amor. Se não tiver o amor de Deus, tem a fé, mas não vai acontecer nada. Mas se tiver o amor, pode ter certeza que essa fé levanta o monte e transporta para outro lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Levanta suas mãos para o céu, por gentileza. Fala assim comigo, Deus e Pai, eu te agradeço mais uma vez pela tua palavra, e eu te agradeço também porque o amor do Senhor já foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, e dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus, salva de palmas. E só para complementar, depois que ele curou os enfermos, ainda multiplicou pães e peixes, né? Ele olhou para aquele povo com tanto amor, que não teve como, quando ele abençoou o pão e o peixe, que ele multiplicou. Amor de Deus faz isso daí, faz a tua fé operar, amém? Então, antes de você pedir qualquer coisa, ore ao Senhor, faz uma reflexão, examine o seu coração, tá? E faz um voto com Ele. Senhor, eu me proponho a praticar esse amor de Deus, esse ágape, a partir desse momento, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Aí depois que você fizer a sua oração, e você pede as bênçãos que você necessita, tá? Aí você abre a sua boca, abre o seu coração, rasga o teu coração, derrame-se diante do Senhor, né? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Pai amado e santo, louvado seja o teu nome,
É o Senhor, o Deus bendito de compaixão, misericórdia, longanimidade e muita bondade. É o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que se dispôs a nos amar antes que nós te conhecêssemos, antes que nós te chamássemos, invocássemos o teu nome. O Senhor se dispôs a nos amar com um amor tão grande, mesmo quando éramos inimigos teus, Senhor. Quanto o Senhor nos ama agora, aleluia, tendo nós já nos tornado filhos do Senhor, bendito seja o teu nome. Ah, meu Pai, que o Senhor nos perdoe, Senhor, nas nossas falhas, que o Senhor nos perdoe, Pai, quando não te colocamos em primeiro lugar, que o Senhor nos perdoe, meu Deus, nas vezes em que nós falhamos, nas vezes em que nós fomos fracos, Senhor, e desagradamos ao Senhor, como se nós não te amássemos. Mas não é isso, Senhor, nós te amamos sim. É que muitas vezes, Pai, nós somos como crianças irresponsáveis, crianças com medo, que muitas vezes cedem à pressão. Mas agora, Senhor, será diferente, porque nós estamos aqui na Tua presença pedindo a Tua ajuda, pedindo a ajuda do Teu Espírito Santo, do Teu Espírito Santo que nos fortaleça, que Ele nos fortaleça, Senhor, que Ele nos ajude a Te amar, amar de verdade, acima de tudo e de todos, aleluia. Portanto, Pai, olha para essa pessoa que clama a Ti, olha para essa pessoa que ora e pede ao Senhor, Senhor, olha para essas vidas que clamam a Ti, para que o Senhor se manifeste na vida delas com o Teu poder agora, para curar, para salvar, para libertar, para transformar, aleluia. Ei, carachovando piando camandaria, rachidara, plequianco vacho vasuri ando camandou. Glória ao Senhor. Enche, Pai, enche, Senhor Jesus, batiza com o Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Que eu te peço é que o Senhor faça, Senhor, faça o milagre acontecer, faça o milagre acontecer, porque o amor do Senhor está sendo colocado em prática, Senhor. O amor do Senhor, o ágape, está sendo colocado em prática agora. Então ajuda, meu Pai, ajuda essas vidas que clamam a Ti agora. Ajuda, Pai, faz com que o projeto dessas pessoas aconteça, se materialize, se realize em nome do Senhor Jesus. Pai amado e santo, eu te peço, estende a tua mão poderosa, milagrosa, faz o milagre na família, faz o milagre nessas vidas, meu Senhor, fortaleça, meu Senhor, fortaleça, meu Senhor, fortaleça, abençoa, meu Pai, milagrosamente, que a unção do teu Espírito Santo toque aqui agora, para libertar, para fortalecer, aleluia, para arrancar as dores, para arrancar as enfermidades, para libertar, meu Pai, dessa prisão maldita chamada enfermidade, em nome de Jesus. Meu Deus amado, olha para essas vidas que clamam a Ti, meu Pai, faz uma obra milagrosa, completa a Tua obra, enche com Teu Espírito, renova, Senhor amado, faz o milagre, Senhor, fortalece a cada dia, a cada momento, a cada pessoa que ora e que pede ao Senhor pelo milagre. Abençoa para essas vidas que chamam pelo Teu nome, abençoa, meu Pai, todos eles, enche e renova com Teu Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Meu Deus, abençoa, Senhor, faz grande o Teu nome nessa vida, ó Deus poderoso, batiza com o Espírito Santo. E você que está orando aqui agora, pode erguer a sua voz, pode clamar pelo Espírito Santo, pode falar em línguas se você já é batizado no Espírito Santo, aleluia. Glória a Ti, Senhor, glória a Ti, Senhor, louvado seja o Teu nome, aleluia. Bendito é o Senhor, louvado seja o Teu nome. Pai celestial, nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te glorificamos. E assim como o Espírito Santo, como um vento passa, assim, Senhor, que o Teu Espírito Santo passe pela vida de cada pessoa aqui presente, para colocar todas as coisas no lugar e para fazer, Pai, com que essa pessoa possa não somente saber que o Senhor é Deus poderoso, mas possa experimentar essa vida nova no Teu Espírito Santo. Sopra, Espírito. Quando
o vento soprar. Levanta suas mãos para o céu. Continua, aliás, com as mãos erguidas. Fala assim comigo: olha, Deus e Pai, eu te agradeço, porque entendo agora o teu imenso amor para comigo e a minha família. Eu entendo agora o quanto o Senhor se preocupa comigo e deseja cuidar de mim. Eu te peço, Senhor, me ajuda pelo teu Espírito Santo a te amar a cada dia mais, e assim farei, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, e dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus.